Beleza? Lendo a palavra bíblica do primeiro livro das Crônicas, levemos o capítulo 19. Senhor Deus e Pai, mais uma vez buscando a Tua presença, aqui estamos, te agradecendo pelo Teu amor, favor e poder, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua, Senhor, conosco, nos levando e nos trazendo em paz e segurança para cada um dos lugares que temos de ir e viver o experimentar de experiências maravilhosas, do desabrochado conhecimento que o Senhor nos traz, dia a dia, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, favor e poder, pela comunicação que o Senhor nos apresenta a cada dia. Intimidade com o Senhor, mais e mais é o que desejamos. Que eu e minha casa possamos estar sendo úteis para que mais e mais pessoas acessem a Tua palavra e se façam na vida das pessoas conforme a Tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Eu agradeço em nome de Jesus o Cristo, te agradeço em nome do Teu Espírito Santo, te agradeço em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será, Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai de Cristo, nosso Pai, Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Bem, temos no capítulo 19 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e Amon para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas que por te haver Davi mandado consoladores, está honrado a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então, vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Círios de Maaca e de Zoba. Alugaram para si 32.000 carros o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que ouvindo Davi enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade, porém os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e se formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Ser forte, pois pelejaremos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensagem, repetindo o versículo 16, que nos diz: Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam no lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. E formado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio a ter com eles e ordenou contra eles a batalha.
E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra eles. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Versículo 19, último versículo do capítulo 19, nos diz: Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Pois bem, por meio desses 19 versículos, nos fala o capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas sobre que Davi derrota os amonitas e os sírios. Interessante observar como surgiu esta guerra entre Israel, os sírios e os amonitas. Na maior parte das vezes em que há falta de paz, e esse A é um AA craseado, todas as vezes em que há falta de paz, essa respectiva falta de paz, boa parte das vezes vem de desinteligências completamente desnecessárias. A intenção de Davi foi honrar Anum, filho de Naás. Naás faleceu, era um rei que respeitou Davi, e Davi, para honrar a seu filho e deixar claro, olha, nada farei contra ti, apesar de ser quem eu sou, um conquistador, um ampliador das terras de Israel. Mas os, entre aspas, conselheiros do novo rei conseguiram convencê-lo de que aquilo era parte de um todo altamente negativo e que, na verdade, aqueles que estavam ali para dar a boa ventura do rei Davi ao novo rei e lamentar o ocorrido com seu pai, na realidade estavam enviando espias para identificar as fragilidades, para começar a conquista daquele povo. Como boa parte das vezes toda a confusão acontece por falha na comunicação, por desinteligências desnecessárias. Não sei se já aconteceu com você, às vezes até em família. Do nada aparece uma confusão e daqui a pouco palavra vem, palavra vai, você fala e o outro fala e a coisa vai se complicando. E se alguém chega no meio daquilo, meia hora depois, diz, vamos parar aqui um minuto, um carro para cada um, para aqui, vou dar um prêmio para cada um aqui. Esse prêmio vai para a mão dos dois, se um dos dois começarem a me dizer como nasceu a lide, de onde veio essa confusão. Boa parte das vezes as pessoas nem sabem como começou. Na violenta emoção, no calor da hora, na desinteligência, na fragilidade psicológica de um, na falta de inteligência emocional do outro. Às vezes aquele que provoca está tendo um péssimo dia, ou já está desesperado e a forma de gritar por socorro é chamar a atenção sendo grosseiro. E por não saber disso, ou não ter essa inteligência emocional, ou faltar domínio próprio, o outro responde a uma altura com um vigor tão grande que foi mais ofensivo do que aquele que gerou o atrito. Em todas as vezes, ou em boa parte das vezes que isso acontecer, a causa se perde diante das consequências que se desdobram. Aqui foi um exemplo disso. O que seria um motivo de honraria virou motivo para a guerra e para um extermínio em massa de pessoas. Que Deus a todos abençoe e nos dê a oportunidade de estarmos atentos, sobretudo com o usufruto da boa conduta na comunicabilidade. Se comunicar é o ato de checar se a mensagem que eu passei foi compreendida pelo outro. A comunicabilidade, o domínio próprio e a inteligência emocional esteja conosco, porque é fruto da sabedoria que vem de Deus. Sucesso! Que Deus a todos abençoe. Eu desejo